direto da Índia Antiga. Uma das poesias, ou melhor, um dos poemas épicos mais antigos da história da humanidade. Traz lições de sabedoria e desenvolvimento pessoal que perduram até hoje e que foram replicadas em diversas histórias de diversas culturas. E aí, meu bom, tudo bem? Aqui é o João Vitor da Superboss e hoje eu quero falar com você pro Clube do Livro de dois livros muito bons, na verdade. Você consegue até achar um como parte do outro, mas de uma história sensacional que eu li recentemente, que é o Mahabharata. Mahabharata é um poema épico, que ele conta basicamente uma das histórias mais antigas da Índia. Ele é um poema para ser declamado ao longo de várias horas e ele foi transformado pelo William Buck em um livro de prosa que você pode ir lendo como uma história normal, em vez de você ter que ficar lendo os versos, porque esses versos são muito longos, são muito compridos, são muitos versos. E é uma história bem longa, acho que é contada em 6 ou 7 livros. E pela primeira vez aqui na história do Clube do Livro, eu vou ter que avisar, um alerta de spoiler, pode ser que eu conte bastante aí da história. Então, se você ainda não leu, pausa, pega os dois na Amazon, vai valer muito a pena, depois volta aqui. Mahabharata, ele conta a história da Guerra da Planície de Kurus, a Guerra dos Bharatas, que foi uma divisão que supostamente aconteceu no nordeste da Índia, há mais ou menos 1500, 1800 anos atrás. É um livro escrito, na verdade, um poema, né, criado pelo poeta Vyasa, no qual ele fala sobre essa guerra e ele divide bem os personagens de um jeito que depois de um tempo, né, principalmente depois que eu li o Bhagavad Gita, que é um pedaço do Mahabharata aqui, não vem em todas as versões do poema original, por isso que eu tive que comprar o livro separado. Depois, quando você lê, principalmente se você lê o Mahabharata primeiro e o Bhagavad Gita depois, você percebe que, na verdade, esse poema fala muito sobre o aspecto humano do desenvolvimento, sobre como que esses personagens, ele conta a história, né, desses personagens, principalmente do Arjuna, que era o maior arqueiro da história, e da guerra dele, do Arjuna e dos 5 irmãos dele contra Duryodhana, que era basicamente o maior mestre militar, né, o maior especialista, um rei que ele tinha uma estratégia militar completamente invencível. E isso daí que é interessante, porque no Mahabharata não dá pra perceber tanto isso, parece que é uma história normal que você tá lendo sobre heróis e vilões, e aquele clássico monomito, né, o mito do herói, a jornada do herói. Lendo o Bhagavad Gita, você consegue perceber que, na verdade, o Arjuna representa o ser humano em desenvolvimento. E ele está sempre sendo acompanhado de Krishna, que seria a versão indiana de Deus, né? Eles até têm vários deuses na mitologia hindu, só que no próprio Bhagavad Gita, que é um dos textos mais sagrados para os indianos, um dos textos mais sagrados da religião hindu, Krishna diz claramente que quando você adora Indra, ou quando você adora Brahma, ou quando você adora Lord Shiva, qualquer deus que você siga na mitologia hindu, na verdade você está seguindo Krishna, que é a verdade universal. E essa verdade universal, na forma de Krishna, ele acompanha Arjuna ao longo da jornada dele. E aí tem todo um período de exílio, todo um período em que ele precisa se reerguer, em que os filhos, né, em que o Arjuna e os irmãos dele precisam se reerguer durante esse exílio, precisam reaprender a se colocar na melhor versão deles, a trabalhar em equipe e em atestar os seus limites. E pouco antes da batalha final, né, que tem uma batalha que aconteceu numa planície e que dizem as lendas, né, contam as lendas que morreram centenas de milhares de pessoas nessa batalha. E isso não era na época de bomba e tiro, não. Na época de espadas e flechas. E existem, apesar de ser uma história, apesar dessa ser uma história meio mitológica, existem registros
de uma grande batalha que aconteceu naquela região, que foi gigantesca naquela época. E pouco antes dessa batalha final que acontece no Mahabharata, é que rola a história do Bhagavad Gita, que é uma conversa entre Krishna, que é essa personificação de Deus vinda à Terra, muito parecido com Jesus Cristo, né? O que ele fala até durante o livro é muito parecido com as postulações de Jesus Cristo, e Arjuna, que representa o homem no seu desenvolvimento. E por que isso é tão importante nesse momento? Porque é um momento da história em que ele está de frente, ele está cercado do exército dele, dos irmãos dele, de frente para o exército inimigo, que também é composto por irmãos dele. E no Bhagavad Gita eles explicam no prólogo que, na verdade, essa é uma alegoria do seu desenvolvimento, no sentido que você sempre está de frente para uma batalha, na qual você está no exército você está sendo acompanhado pelos seus bons sentimentos, pelas suas boas ações, pelas suas boas naturezas, enquanto que você está tendo que enfrentar as suas naturezas ruins, as suas falhas, os seus medos, os seus problemas, as suas raivas, as suas partes não tão bonitas assim, que são representadas por Duryodhana e os seus lacaios aí, e o exército que estava lutando contra Arjuna. E aí ele estava se sentindo muito mal e praticamente paralisado de medo de ter que matar os próprios irmãos. E aí que Krishna tem essa conversa com ele, que é o conteúdo do Bhagavad Gita, no qual Krishna convence ele de lutar a boa luta. O que quer dizer a boa luta? Lutar a luta de suprimir e acabar com as suas naturezas ruins, com as suas falhas, não no sentido de suprimir, na verdade, mas no sentido de enfrentar elas de frente e usar os seus bons sentimentos para enfrentar os sentimentos ruins. Inclusive tem uma parte bem perto do finalzinho em que ele fala sobre as ações puras, as ações passionais e as ações tenebrosas, né? Até a galera, tem o pessoal, aquela alimentação saudável, energética, fala muito do que é dos alimentos tamásicos, né? O pessoal fala muito, tamásico, rajásico, satívico. E basicamente, tamásico é o que é tenebroso, rajásico é o que é passional, né? O que é movido pela paixão, e satívico é o que é puro. E aí, bem perto do final, ele fala aqui, não tem problema porque a gente vai editar essa parte, mas bem perto do final, ele fala aqui, ó: pura é a ação cumprida por dever, sem apetecer ao fruto, sem gosto nem repugnância, livre de afeto interesseiro. Passional é a ação cumprida por sugestão do desejo, por motivos egoístas ou determinações violentas, e tenebrosa é a ação cumprida por causa do erro, sem reparar na sua eficácia nem nas consequências nocivas que possa acarretar aos outros. Quer dizer, puro é o que você faz pelo seu dever, faz porque precisa, faz porque é importante, porque é o certo, né? Uma coisa que muitos falam, fazer a coisa certa é sempre a coisa certa. Passional é o que você faz pelo que você quer em troca, e tenebrosa é a ação que você faz simplesmente porque está no piloto automático, está sem pensar no que está fazendo. Um outro excelente exemplo do que ele coloca aqui, que é sensacional, é o prazer. Isso daqui é sensacional. Isso daqui tem muito a ver com as regras do caos, que eu falo sempre. Puro é o prazer que, nascido do bendito autoconhecimento, no princípio repugna como uma peçonha, mas no fim deleita, tal qual uma ambrósia. Bem poético a parada aqui, né? Passional é o prazer que, nascido da união entre os sentidos e seus objetos, deleita no princípio, mas no fim repugna como uma peçonha. E tenebroso é o prazer que, no princípio e no fim, conturba o ânimo e provém da morbidez, da negligência e da preguiça. Se você for pensar, o que é tenebroso? O que é o cigarro? É uma coisa que você fuma ali e que tem um gosto ruim na hora, não é nem bom, sabe? Tipo, não é nem prazeroso, não é nem bom, só porque alivia uma outra dor pior ainda. Ajuda a aliviar uma outra dor pior ainda. Você está pagando
pra fumar um negócio que tem gosto ruim e faz mal pra você e pras outras pessoas em volta? Isso é o tenebroso. O que seria passional? Seria você tomar atitude, seria você fazer, buscar um prazer que é aquele prazeroso na hora, mas depois você acaba vivendo com a peçonha das consequências desse prazer. E o que é puro? É aquele prazer que começa pesado, começa forte, começa na dificuldade, começa na adversidade. E depois, porque você está fazendo porque é o certo, porque você está fazendo sem pensar no que você vai ter em troca, mas você está fazendo porque é o que você precisa fazer, é o que você deve fazer, é o que você quer fazer, porque você está confiando nesse processo, ele deleita, tal qual uma Ambrose. Esses são os segredos apresentados no Mahabharata e no Bhagavad Gita, 2 livros que eu recomendo fortemente, inclusive você pegar eles separados, ler primeiro o Mahabharata, depois o Bhagavad Gita, pra você pegar direitinho, até porque lendo o Bhagavad Gita, que é um pedaço, ele é basicamente um pedaço dentro do Mahabharata, e lendo ele depois de você ter lido a história inteira, muita coisa vai passar a fazer mais sentido, vai ter um sentido totalmente novo depois disso. E essa é a minha recomendação de hoje. Quero que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe aqui embaixo nos comentários também a sua opinião sobre esse conteúdo e se inscreva no meu canal, conheça também o meu podcast que está no Anchor e no Spotify e me siga também nas redes sociais, eu estou em praticamente todas elas, só buscar esse Beijo Vitor, beleza? Te vejo no próximo e até lá.